Meus irmãos, nós temos hoje a alegria de recebermos uma boa comitiva, é quase um pelotão dos Gideões Internacionais. Nós temos sempre o prazer, sempre no domingo da família, de termos esse espaço onde eles nos trazem a palavra de Deus e nos trazem também experiências muito significativas da distribuição da palavra do Senhor. O presbítero Eli me passou aqui a listagem. Eu tinha inicialmente conversado com o presbítero Júnior, que vai nos trazer a palavra de Deus, ele que é presbítero da Igreja Boas Novas, lá em Caruaru, mas eu gostaria de, então, fazer esta apresentação, convidar esses queridos irmãos Gideões e as suas auxiliares, as esposas, queremos convidá-los a se colocarem de pé à medida que formos chamando. Nós estamos com o nosso irmão Wellington, presbítero Júnior, Wellington Júnior, e sua esposa Sara e filhos estão ali. Vou pedir, à medida que a gente for chamando, vão ficando de pé. Egnaldo e Edileuza, certo? Braz e Adna, Sérgio e Marli, estivemos juntos aí no retiro de casais, né? Daniel Monteiro, Sóstenes e Priscila, ok, Adriano e Eli, Adelice, e Isaac e Miriam. Nós queremos dar os bem-vindos. Nós queremos dar os bem-vindos a todos que nos visitam nesta noite, que nos dão prazer da sua presença. Que Deus possa abençoar todo esse ministério, continue usando para a glória do Senhor. Tem sido um ministério muito abençoado e abençoador também para a vida da igreja, e assim deve ser. Deus abençoe, podem se assentar. Nós queremos convidar as crianças à frente, nós vamos orar pela vida delas, elas estarão neste momento, após a oração, saindo. Vamos orar também pelo presbítero Júnior, como é chamado, que ele possa se sentir muito à vontade no nosso meio para trazer a palavra de Deus e compartilhar daquilo que Deus tem feito através do ministério dos Gideões, através da proclamação da palavra de Deus. Nós vamos estar orando por elas, por ele, e depois ele estará com a palavra para nos transmitir a palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossa fronte, vamos orar pelos pequeninos e por nossas vidas. Senhor Deus e Pai, nós louvamos porque neste dia que o Senhor fez também para o louvor da Tua glória, nós aqui estamos para proclamar a Tua palavra. Nós te bendizemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos ter a Tua palavra, Senhor, na nossa língua. Ó Deus, quantas etnias, quantos povos que ainda não têm a Tua palavra. Quantas tribos, quantos grupos que ainda não têm a Tua palavra nas suas línguas. E nós temos, ó Deus. Ajuda-nos a valorizarmos, ajuda a nos alimentarmos da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos perceber o agir do Teu Espírito Santo, moldando-nos conforme a Tua palavra, para que sejamos mais e mais semelhantes ao Teu Filho Jesus. Ó Deus, quebranta o nosso coração, que nós não sejamos insubmissos à Tua palavra, que nós não pequemos, ó Deus, como lemos no texto da leitura alternada, Senhor, que nós não possamos caminhar com este século, nos desviando da Tua palavra, que nós não possamos ser achados incrédulos em relação à Tua palavra, que, ó Deus, nós não resistamos à Tua palavra, mas que, a exemplo do convite de Paulo
da intimação, na verdade, de Paulo ao coração de Timóteo, que nós possamos compartilhar a Tua palavra, que nós possamos levá-la, que nós possamos ser exemplo, ó Deus, de vida na Tua palavra, para que tantos outros que não a conhecem, Senhor, possam ter o privilégio de conhecer a Tua palavra inspirada, a Bíblia, Senhor. Ó Deus, nós oramos nesse momento, te louvando, ó Deus, pelo ministério dos Gideões. Que o Senhor abençoe os Teus servos. Que o Senhor abençoe o Teu servo, presbítero Júnior, Senhor, na entrega da Tua palavra nesta noite. Que a Tua palavra fale aos nossos corações com poder e graça. Que ela nos transforme. Que a Tua palavra nos revigore. Que a Tua palavra nos incomode. Que a Tua palavra, ó Deus, nos tire da inércia. Que a Tua palavra nos motive a levarmos a Tua própria palavra, Senhor, aqueles que não Te conhecem. Abençoa os nossos pequeninos, Senhor, que eles recebam a Tua palavra dos seus professores, que o departamento infantil continue sendo a bênção que tem sido, Senhor, transmitindo a Tua palavra a esses pequeninos, de forma que eles possam amá-la, vivê-la, que eles possam tê-la nos seus corações. Nós pedimos a Tua bênção sobre aqueles que nos acompanham, que não tendo podido vir, Senhor, estar aqui conosco, que eles também recebam a Tua palavra, que nós usemos as redes sociais, usemos as tecnologias, Senhor, para transmitirmos a Tua palavra. Que grande privilégio nós temos, Senhor. Fala aos nossos corações. Nós clamamos pela ação do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus, e para a glória dEle, por graça e misericórdia, em nome e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus possa nos falar ao coração nesta noite. Esse Novo Testamento, ele não me interessa. Essas foram as palavras de uma jovem que recebeu um Novo Testamento como esse, na sua escola. Ela chegou em casa e chegou para o seu vizinho e falou: olha, eu recebi esse Novo Testamento na escola e ele não me interessa, não quero. Você quer esse Novo Testamento? E aí o Manuel, Manuel José, ele aceitou. Ele aceitou e achou interessante, e naquele mesmo dia ele começou a ler o Novo Testamento. Aí começou por Mateus, Marcos, e ali o Espírito Santo já foi trabalhando na vida dele, e naquele dia ele leu todo o Novo Testamento. E ele ali entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Hoje ele é pastor lá no estado de Goiás. Nós somos do Ministério dos Gideões Internacionais. Nós somos homens de negócios, profissionais cristãos, que têm o objetivo de propagar, de proclamar o Evangelho, de fazer o Senhor Jesus conhecido. Nós, hoje, estamos em 200 países e territórios, e temos a distribuição das Bíblias, em mais de 100 línguas. Nós colocamos Novos Testamentos, como esse que eu acabei de mostrar, esse aqui também, em hotéis, motéis, casas de repouso. Realizamos também distribuições, também em locais designados, como escolas. Geralmente utilizamos esse aqui para as escolas. Escolas, universidades, pessoal dos bombeiros, inclusive também fazemos distribuições para o pessoal das Forças Armadas, com um modelo aqui como esse. Nós somos um braço missionário da igreja. Às vezes a gente não pode pensar que o grupo dos Gideões, algumas pessoas pensam, será que é uma igreja diferente? Não é, é uma agência missionária, e é um braço missionário da igreja, que a gente tem a facilidade de ir em locais que muitas vezes a igreja não tem essa facilidade, como, por exemplo, a distribuição que fazemos nos quartéis.
das Forças Armadas, assim, bombeiros, policiais militares. Às vezes a igreja tem dificuldade de ir, e o Ministério dos Gideões Internacionais tem uma maior facilidade para realizar, para chegar a esses locais. Então, é uma semente que é plantada, né, que é ofertada pela igreja, e ela é semeada pelo Ministério dos Gideões Internacionais, para que o Senhor Jesus ele seja conhecido, para que o Evangelho seja conhecido. As nossas esposas, as auxiliares, nossas auxiliares, elas também realizam distribuições. Elas realizam em hospitais, clínicas, em escolas de enfermagem, também nos ajudando também nesse ministério, de proclamar e de fazer o Senhor Jesus conhecido. E é o cumprimento, e nós cremos no cumprimento do que está em Isaías 55:11. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. A Bíblia diz que assim será, Isaías 55:11, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Essa é a palavra do Senhor, e nós cremos nisso. O Ministério dos Gideões Internacionais, usando a semente que é ofertada pela igreja, semeia a palavra, e nós cremos que a palavra de Deus ela não volta vazia. São homens, mulheres, meninos e meninas que conhecem o Senhor Jesus por meio do contato, da leitura, de buscar a palavra de Deus por meio do Novo Testamento como esse. Deixe-me compartilhar com vocês mais um testemunho, o do Horácio Joaquim. Horácio Joaquim, ele vivia em Manaus, né? Era um jovem e se envolveu no mundo do crime. Ele passou a fazer assaltos a banco, e em um determinado momento ele foi preso. Na realidade, quando ele estava assaltando um banco, a polícia chegou, houve troca de tiros, e ele foi acertado, e aí foi preso. No primeiro momento, ele foi para um hospital, e aí no hospital ele já estava na situação de preso, então ficou acompanhado ali com a polícia, né? Ficava um policial do lado dele até ele se recuperar. Ele passou 40 dias hospitalizado. E lá no hospital ele recebeu um Novo Testamento. Ele recebeu um Novo Testamento como esse, que é o que nós empregamos aqui nos hospitais. Então era um desses que ele recebeu. Depois que passou os 40 dias da sua recuperação, ele foi para o presídio. E assim que ele chegou, ele foi para a solitária, né? Fizeram uma revista nele, ele foi para ficar realmente sozinho. E aí o camarada, quem estava fazendo a revista, falou que ele não podia entrar com nada. Aí fez a revista nele, e aí viu que ele tinha um Novo Testamento, aí autorizou que ele entrasse com o Novo Testamento. E aí, quando ele entrou, ele passou a meditar na palavra de Deus, ele foi confrontado com a palavra de Deus, e nessa situação tão terrível, que muitas vezes a gente entende que a pessoa, às vezes, não tem mais jeito. Ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Hoje ele é pastor lá em Manaus, né? Foi alcançado por Jesus. Não existe impossível para o nosso Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela não volta vazia porque ela é poderosa. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então, a pessoa, por mais no fundo do poço que ela se encontre, ou por mais em trevas que ela esteja, onde o Senhor Jesus entra, o Espírito Santo atua, ali
onde a palavra de Deus penetra, ali tem jeito, porque para Deus não existe impossível. E a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Guarde isso no seu coração. Ela não volta vazia. Ela é poderosa. O Carlos e o Manuel, eles foram, isso aqui aconteceu no Equador, eles foram em busca, foram visitar um amigo no hospital. O seu amigo estava doente, eles foram lá visitá-lo, né? Então, quando chegaram, eles foram visitar o amigo, quando chegaram, eles receberam também um exemplar, os gideões estavam fazendo uma distribuição, e eles receberam um exemplar do Novo Testamento. E quando eles receberam, eles falaram, como é que a gente vai saber o que ler? Como eu posso, né, receber um Novo Testamento como esse? Como eu faço? O que é que eu posso ler? O que é que eu devo ler desse Novo Testamento? E ali os irmãos, eles tiveram a oportunidade de compartilhar do amor de Deus para aqueles dois que simplesmente eles pensavam que iam fazer simplesmente uma viagem, mas na realidade eles não estavam fazendo simplesmente uma viagem para encontrar um amigo, mas eles fizeram uma viagem para encontrar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela não volta vazia, porque ela é, além de poderosa, ela é a boa semente. O Senhor Jesus, quando falou sobre isso com seus discípulos, isso que eu vou falar está registrado em Marcos capítulo 4, lá na parábola do semeador. O Senhor Jesus, quando tratou sobre a semente, ele falou que ela poderia cair, quando ele está tratando sobre a parábola, sobre 4 tipos de solos. No solo que não recebe a palavra, que é o do caminho, um solo que tem pedras, que ali não se cria, não se firma uma raiz, e depois vem ali e ela se seca, se queima pelo sol. Ele também tratou que cai nos espinhos, que aí a semente começa a ficar, ela nasce, mas depois ela começa a ficar sufocada. E a semente que cai em terra fértil, num solo bom, que dá 30, 60 por 1. O interessante quando Jesus trata sobre isso é que a semente é a palavra de Deus, e ele explica isso. E é interessante que a semente, ela não é alterada ao nosso gosto, ela não deve ser alterada, ela deve ser semeada. Às vezes nós temos certas dificuldades em relação a isso, porque às vezes a gente tem dificuldade em crer no poder da palavra de Deus. A semente, veja que Jesus, quando prega, quando trata sobre isso, ele diz que ela cai num terreno cheio de pedras e ela nasce. Ela cai em terreno com espinhos e ela também nasce. Ela cai no terreno fértil e ali ela produz. E por que tudo isso acontece? Porque a palavra de Deus, ela é a boa semente. Nós não precisamos alterar, não precisamos criar manobra alguma para dar força à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é suficiente, porque ela é a palavra do Deus vivo. Ela trata sobre a pessoa de Jesus, que é poderoso e é suficiente para salvar, para garantir a salvação e para nos conduzir na presença de Deus. Então, nós não precisamos alterar, adulterar, querer criar manobras para dar força à palavra, porque ela é suficiente. Ela é poderosa. Ela é a boa semente. Eu gosto muito do testemunho do pastor Anacleto.
ele recebeu um Novo Testamento como esse, na sua escola. E aí, chegou em casa, a sua mãe era muito religiosa, e aí ela deixava aberto assim, ó, o Novo Testamento numa página para abençoar o ambiente, mas não permitia que ele fosse para a igreja. Não autorizava, deixava lá, aceitou o Novo Testamento, mas deixava ele lá aberto, né, para abençoar o lar, mas não permitia que o Anacleto fosse para a igreja. E aí interessante que o Anacleto fazia o seguinte, ele pegava o Novo Testamento, aí tinha duas irmãs que eram crentes no Senhor Jesus, que sabiam que ele tinha recebido o Novo Testamento, e aí passaram a evangelizar o Anacleto. Aí qual era a técnica que elas faziam? Elas diziam assim, olha, eu queria que você lesse para mim esse Novo Testamento. Aí o Anacleto ia lá e lia para essas duas irmãs. Para ele estava fazendo um favor. Eu estou ajudando essas mulheres que elas estão querendo ler a Bíblia. Aí ele ficava lendo para elas. Só que, na realidade, ele estava sendo tocado pela palavra de Deus, pelo poder do Evangelho, pelo Espírito Santo de Deus. Ali, depois de algum tempo, infelizmente, a sua mãe, isso aí foi um relato dele, pessoal, eu conversei com ele, foi ele que me passou. Infelizmente, a mãe dele veio a falecer. A mãe dele faleceu, e aí, com mais ou menos ali uns 30 dias depois, ele foi para a igreja, e ali ele entregou a sua vida a Jesus. Hoje ele é o pastor Anacleto da igreja congregacional no bairro de Santa Rosa, na cidade de Caruaru. O Novo Testamento foi a primeira Bíblia dele. Em uma distribuição lá no norte do Mato Grosso, os irmãos já estavam finalizando a distribuição. E aí eles já estavam orando, tendo em vista o término da distribuição. E aí, quando chegaram, eles viram ao longe um local que tinha um nome hotel. E aí falaram, olha, a gente fez a distribuição aqui nessa área, mas faltou aquele local ali. Vamos aproveitar e vamos naquele local para fazer uma distribuição? Aí vamos. Quando eles chegaram no local, havia algumas crianças. E aí a mulher que estava no local, ela viu que um dos gideões era o delegado da cidade. E aí ela falou assim, havia problemas ali de ilícitos, e aí ela falou assim, olha, aqui essas crianças só vieram almoçar. O pessoal, os irmãos que estavam na situação, entenderam o que realmente estava acontecendo, mas ali viram que não era ali um problema policial, e sim que o que precisava ali era a palavra de Deus. Então chegaram para ela, levaram a palavra de Deus, fizeram a distribuição, falaram do amor de Deus, disseram para ela, olhe, aqui nós estamos entregando essa palavra porque Deus ama vocês, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fizeram a distribuição, oraram e foram embora. Passado um tempo, um ano depois, um daqueles irmãos que fez a distribuição, que participou da distribuição, ele foi para uma determinada igreja da cidade. Chegando na igreja, o pastor o convidou e fez assim, olha, você vai participar do culto agora desse momento, quando for mais tarde, vamos comigo em uma congregação da nossa igreja? Ele, vamos, aceitou o convite, o Gideão aceitou o convite. E aí, quando ele foi se dirigindo, quando foi chegando perto, ele percebeu que era o local da congregação, era o mesmo local que ele tinha
entregue os Novos Testamentos aproximadamente um ano antes. E aí, quando ele chegou naquele local, que antes era um local de abuso de crianças, aquele local se transformou em local de adoração ao Senhor. Quando ele chegou, ele viu que a mulher, que era a líder, ela agora fazia parte do grupo de louvor daquela congregação. Ela foi alcançada pelo poder do Senhor Jesus, pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. Aí o irmão participou ali naquele local do culto, e aí quando chegou no final, ele foi conversar com ela. E aí me diga como é que foi que aconteceu. Ela fez, olha, quando vocês fizeram a distribuição, eu fui confrontada por Deus, e eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. E o local aqui, que era um local de ilícitos, se transformou agora numa igreja, num local de adoração ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. Isso não é, e aí, isso eu quero deixar claro, isso não é o ministério dos Gideões, é o poder da palavra de Deus. É a semente que é plantada pela igreja, é usado o ministério dos Gideões, mas é o poder da palavra de Deus, é o poder de Deus, é o poder do Senhor Jesus. Ele é suficiente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Filho de Deus, é o Deus Filho. E Ele é o que tem todo o poder. Louvado seja Deus por isso. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta vazia porque ela é poderosa. Ela não volta vazia porque ela é a boa semente, que não precisa ser manipulada, ser adulterada. Não, não precisa. Ela é a palavra, a genuína palavra de Deus. E ela não volta vazia porque ela revela o caráter de Deus, o nosso caráter e o caráter do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela é enfática em nos apresentar quem é Deus. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque Deus está sustentando a nossa vida. Foi Ele que nos trouxe aqui. Esse Deus é um Deus santo, puro, todo-poderoso. A Bíblia diz que sem Jesus, lá em Efésios 2:1, sem Jesus, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E por isso que a Bíblia apresenta também o nosso caráter. Nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, um pecador, o que é que o pecador tem para oferecer a Deus? Nada. Por isso que a Bíblia diz que sem Jesus nós estamos debaixo da ira de Deus. Sem Jesus nós somos amaldiçoados. Porque o nosso coração, ele é inclinado, nós somos pecadores e o nosso coração é inclinado para o mal, a nossa natureza, ela é inclinada para aquilo que não agrada a Deus. Mas a palavra de Deus, ela também revela, além do caráter de Deus, que é santo e poderoso, além de revelar o nosso caráter, que é de sermos pecadores, que vivemos longe de Deus e que, sem Jesus, buscamos tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas a palavra de Deus também revela a solução de Deus para nós, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio a esse mundo para morrer. Já perseguido como na mais tenra idade, como uma criança. Viveu nesse mundo de maneira justa e santa e entregou a sua vida voluntariamente por nossos pecados. Ele fez isso porque era a única solução para nós.
para que a gente pudesse ter vida com Deus, perdão de pecados, vida eterna, paz com Deus. A Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é a solução para nós, para todo ser humano. Independente de qual situação esteja, Jesus é a solução. Aqui em Recife, por exemplo, a gente fez uma distribuição no Cotel. Eu participei dessa distribuição e eu confesso aos irmãos, para mim foi muito difícil, porque é um ambiente insalubre. A gente chegou, era muita gente, eu não acreditava na quantidade de pessoas que tinha por metro quadrado, tanto é que a gente não conseguiu distribuir, que é o normal, a gente fazer uma distribuição entregando para a pessoa, não conseguia. Então, tinha determinados locais que tinha tanta gente, um por cima do outro, e eles não queriam sair do lugar, porque se saísse do lugar onde estavam, ele perdia o lugar e tinha que ficar em pé. Eles estavam lá sentadinhos lá no chão, enfim, situação terrível. Então, a gente jogava o Novo Testamento lá para eles, né? Realizamos a distribuição em um ambiente assim muito complicado, né? E aí a gente já viu algumas pessoas já quebrantadas, né? E um irmão trouxe uma palavra naquele momento, falando sobre Jesus, né? Apresentando justamente essa questão do pecado, né? Que se eles estavam ali, estavam porque tinham cometido erros, mas que Jesus era a solução, que Jesus tinha poder para dar vida e vida em abundância para eles. Ali naquele dia, louvado seja Deus por isso, 16 pessoas entregaram sua vida a Jesus. Disseram: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero invocá-lo como meu Salvador pessoal. O Rômulo, deixa-me compartilhar mais um testemunho com vocês. O Rômulo Lima, ele passou 27 anos de sua vida em meio ao crime. Ele, desde os 4 anos de idade, aos 4 anos de idade, ele perdeu o pai. E aí a sua mãe, devido ao trabalho, buscando o sustento da sua casa, tinha que se ausentar. E aí acabou que ele começou a se envolver com coisas erradas, né? Ele, já jovenzinho, ele começou a usar, né, drogas ilícitas, e aí depois, para sustentar o vício, começou a realizar pequenos assaltos, e aí, consequentemente, né, ele foi preso algumas vezes. Foi preso, na realidade, 3 vezes. Cada vez que ele era preso, mais ele se aprofundava no mundo do crime, mais ele se aprofundava nas trevas. Então, na primeira vez que ele foi preso, foi porque tinha furtado um material de um determinado carro. Aí lá ele conheceu outras pessoas, e aí depois ele começou a assaltar banco. E aí, quando foi preso uma segunda vez, e aí, a partir da segunda vez, ele continuou praticando assaltos, e aí foi para o tráfico de drogas. E aí, quando foi preso na terceira vez, ele já pegou uma pena maior, né, uma pena de 11 anos, e em um determinado momento, ele participou de uma tentativa de fuga. E quando pegaram ele, né, não conseguiu, não teve êxito na sua fuga, e aí ele foi para o castigo. Ele falou que passou 11 dias lá no castigo e só deram água para ele. Não deram nada para ele comer. Quando ele chegou nesse local do castigo, deixaram lá no castigo, né, deram água para ele e tinha um Novo Testamento como esse. Ele falou: olha, não tinha nada
com que eu me alimentar. Então, ele disse, eu vou me alimentar da palavra de Deus. Diz que naqueles 11 dias, ele disse que leu, relato dele, ele disse que leu umas 30 vezes o Novo Testamento. E ali ele foi confrontado. Ele entendeu o Evangelho. Ele viu que era um pecador. Entendeu, reconheceu que a palavra de Deus ela é verdadeira, que era um pecador que estava perdido em seus pecados e que precisava da graça e da misericórdia de Deus, que precisava do Senhor Jesus para salvá-lo. E ali, naquela situação, ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, ele entregou a sua vida a Jesus, invocou a Jesus, se arrependeu dos seus pecados e invocou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Louvado seja Deus por isso. Queridos, são muitos os desafios. O Ministério dos Gideões, ele está presente, como eu já falei aqui, em 200 países, é um ministério internacional. E imagine, por exemplo, um país como a China, tamanho da população, né, como é grande, né? A Índia também, são locais, além da dificuldade da distribuição, numa população expressiva. Então, realmente é um desafio para o ministério. Hoje, nós já distribuindo, desde o início do ministério, desde o início da contabilização, no mundo já foi mais de 2,5 bilhões de distribuições, de Novos Testamentos distribuídos no mundo. E no Brasil foram mais de 200 milhões já distribuídos. Então, é um grande desafio para o ministério. Um Novo Testamento como esse, ele custa R$5. É uma semente que ela é ofertada pela igreja, ela é semeada pelos gideões e traz fruto, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. E aí eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, como posso fazer para ajudar esse ministério? Como eu posso contribuir? Como eu posso fazer com que a palavra de Deus ela seja compartilhada e o Evangelho seja conhecido, o Senhor Jesus seja conhecido entre as pessoas? Primeiro, nós carecemos das orações dos irmãos. Os desafios são muitos. Aqui eu dei o exemplo de outros países, mas a cidade de Recife também é um grande desafio, irmãos. A cidade de Recife é uma cidade grande, né? Aqui em Recife, por exemplo, nós somos divididos, o ministério divide em 5 grupos. Né? E eu digo aos irmãos, compartilho um desafio para os irmãos e peço a oração da igreja. Os obreiros são poucos. São poucos. Para uma cidade, isso aqui eu estou falando só sobre a cidade de Recife. Então, nós carecemos das orações dos irmãos, porque o ministério, ele vive debaixo de oração. Porque nós dependemos do Senhor Jesus para aquilo que nós fazemos. Sem o Senhor Jesus, sem a atuação do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Então, você contribui, sempre lembre-se disso em suas orações, em orar pelo Ministério dos Gideões Internacionais, orar pelas distribuições que são feitas nas escolas, nas universidades, nos quartéis, nos locais onde nós colocamos os Novos Testamentos, como hospitais, hotéis e motéis. Orem pelo ministério. Uma segunda forma de você contribuir é tornando-se um gideão. Então, se você tem um desejo, se você é um profissional cristão, se você tem um desejo de participar conosco, em colocar, em fazer o Evangelho conhecido, o Senhor Jesus conhecido, converse conosco, converse com o pastor Petrônio. Nós temos aqui gideões que são membros aqui da igreja, e venha participar conosco. Vai ser um grande prazer recebê-lo, para que a gente possa trabalhar para o Senhor Jesus, servir ao nosso Senhor. E uma outra forma também que você pode contribuir com esse ministério é também ofertando
financeiramente, contribuindo financeiramente. Hoje aqui, por exemplo, o pastor, né, nos autorizou, ao final do culto nós estaremos recebendo também as ofertas dos irmãos, né? E, como eu falei, cada um Novo Testamento como esse custa R$5, e toda a oferta levantada, ela é direcionada para a impressão de Novos Testamentos, toda, 100%. Além disso, se você tiver o desejo, por exemplo, de contribuir, não somente hoje, né, mas quiser contribuir de uma maneira mais constante, mensalmente, por exemplo, então você pode pegar e estar lá na parte de trás aqui do templo, né, um formulário como esse, onde você vai ter aqui informações para que você possa também estar nos ajudando de uma maneira mais constante. Pastor, muito obrigado, eu agradeço pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do que o Senhor Jesus tem feito por meio dos Gideões Internacionais e também compartilhar um pouco da palavra de Deus. E também agradeço à igreja pela recepção e pela oportunidade de participar desse culto com vocês. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém.